Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Então, vamos agora fechando os nossos olhos e vamos pensar em Jesus. Vamos trazendo o nosso divino amigo para junto do nosso coração. E ele vem se aproximando, vem pegando em nossas mãos, nos envolvendo na sua luz, na sua paz. E assim, envolvidos nessa energia de amor, vamos agradecer a Ele pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em seu nome. Obrigada, mestre amigo, por tudo que tem feito por nós, pelo seu amor, seu carinho, sua dedicação. Nós pedimos, mestre bondoso, que permita que os nossos amigos espirituais venham em nosso auxílio, nos inspirando, nos intuindo para uma melhor compreensão das lições de hoje. Que não nos falte, Jesus, humildade, perseverança, disciplina, para buscarmos seguir teus passos, mesmo que venhamos a tropeçar, a escorregar, a cair, que jamais nos afastemos de tuas pegadas. Obrigada, Jesus querido, por tudo. Por favor, nos livre de todo mal e de toda má influência. Guarda-nos, mestre, junto ao teu coração, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a nossa reflexão de hoje é sobre o reino de Deus. Em Lucas, no capítulo 17, nós vamos encontrar o seguinte: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ele está aqui ou está acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Nós vamos encontrar no Evangelho várias referências a esse reino de Deus ou reino dos céus, né? E aí nós perguntamos, que reino é esse que Jesus tantas vezes se referiu no seu Evangelho, né? Existem 8 parábolas do reino. 8 parábolas onde ele fala do reino de Deus, né? Numa delas, ele diz que o reino de Deus é pequeno, mas que crescerá até se tornar uma grande árvore, cujos ramos chegará até os confins da terra. Olha só, né? Então, onde será que fica esse tal reino? Nós vamos buscar a resposta no livro Boa Nova, onde o próprio Cristo vai nos dizer. No livro Boa Nova, do Humberto de Campos, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, no capítulo 3, Primeiras Pregações, nós vamos encontrar aqui uma historinha que vai nos explicar, onde Jesus nos explica. Ele mesmo, o próprio Cristo, vai nos dizer do que se trata esse tal reino, né? Então, diz que Jesus estava sentado nas adjacências do templo, né? Como um peregrino, quando então se aproximou um grupo de sacerdotes ociosos. E um deles chegou junto ao Cristo e perguntou: Galileu, que fazes na cidade?
E Jesus respondeu: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. O sacerdote, com acentuada ironia, perguntou: que reino de Deus? E que pensas tu venha ser isso? E Jesus falou para ele: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? Revidou o sacerdote com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? E o mestre respondeu com humildade: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Sim, observou o sacerdote, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o sacerdote indagou: conheces Roma ou Atenas? E Jesus lhe respondeu: conheço o amor e a verdade. Tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu o sacerdote inquieto. E Jesus respondeu: sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Então o sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. Então vejam aí nessa história de Humberto de Campos que o reino de Deus é uma obra divina no coração do homem. Então é uma edificação no coração do homem. Por isso que Jesus disse que o reino de Deus não é um lugar exterior, que não viria com aparência exterior, não é mesmo? Não é um lugar circunscrito, um lugar físico, né? Vamos dizer assim, não é um lugar físico. É uma edificação interior, né? É um estado de espírito, né? Estado de espírito daquele que já se harmonizou com as leis de Deus, né? Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, completa esse nosso raciocínio nos dizendo o seguinte, que o reino dos céus está naquela mente que já se sintonizou com o alto, né? Naquele coração incessantemente devotado ao trabalho edificante, na alma sinceramente resignada na dor, né? Quando a soma destas realidades espirituais houver trazido quietude e serenidade ao nosso coração, aí teremos descoberto dentro de nós
o reino de Deus. Né? Seremos como o homem que, transbordante de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou um campo onde estava oculto um tesouro. Né? Ou como o negociante que, jubiloso, vendeu tudo o que possuía e comprou a pérola. Né? E aí sim estaremos no reino dos céus. É as palavras de Jesus: o reino de Deus está dentro de vós. Né? Então, é isso mesmo. Não é um lugar físico, é um estado de espírito, um estado de alma. A criatura que já se sintonizou com o mais alto. Né? E por isso que ele então falou que não viria como aparência exterior. Né? E Manuel Filomeno de Miranda nos diz que o reino dos céus encontra-se no coração pacificado, no sentimento de amor, de compaixão, na conduta reta, na conduta gentil para com todos, sem exceção. É por aí que nós vamos refletindo se já temos pelo menos as fundações desse reino em nosso coração. Né? Temos que refletir. Será que já conseguimos pelo menos fazer a fundação desse reino? Então, né? Muita gente, a exemplo de Judas, tinha a ilusão de que esse reino é algo exterior, é algo que está fora de nós. Né? E que para edificar um reino desse porte que Jesus simbolizou nas suas parábolas, o Judas achava que era preciso uma aliança com as criaturas ricas e poderosas da sua época. E ainda hoje há criaturas que assim também pensam, né? Que para se fundar o reino de Deus, acha que é uma construção física, que é uma construção exterior, externa, né? E que precisa da ajuda, né? Do apadrinhamento de gente muito rica e poderosa. Né? Uma grande ilusão, não é mesmo? É um grande equívoco, porque a edificação do reino de Deus é interna, é no nosso íntimo, é no nosso coração, não é mesmo? André Luiz nos diz o seguinte no livro A Libertação. Ele diz assim, que o reino divino nascerá dentro do coração, e a maneira de semente de mostarda que se liberta dos envoltórios inferiores desenvolverá e crescerá gradativamente sob os impulsos construtivos do próprio homem, ou seja, é o nosso esforço. Em que? Em nos livrarmos dos nossos defeitos, dos nossos vícios, dos maus sentimentos que a gente tem dentro do coração. Né? Que nós trazemos ainda más tendências dentro de nós. E é preciso o quê? Limpar esse terreno do coração dessas ervas daninhas. Não é mesmo? Como ele disse aqui. A semente vai germinar, mas para isso é preciso um cuidado em tirar as ervas daninhas, né? Os insetos, as pragas que vão atacar a plantinha ainda tenra, que está germinando, não é mesmo? É a tal da nossa reforma íntima que tanto se fala. Está em moda falar em reforma íntima. Isso é muito sério, não é da boca para fora. Isso é um trabalho árduo, né? Que cada um tem que fazer dentro de si.
se olhar, se analisar, descobrir as suas más tendências, as suas fraquezas, quais são as suas pedras de tropeço, porque nós temos, né? Onde a gente reincide no erro sempre. Ah, eu caio sempre por tal erro aqui, ó. Bate na mesma tecla, sempre. Quando vai errar, erra sempre no mesmo local. Não é assim? Então é preciso fazer essa análise e buscar trabalhar a transformação desses defeitos em virtudes, em qualidades. Né? Fazer a reforma íntima, que dá um trabalho danado. Porque já se viu uma reforma de uma casa? Morando dentro da casa? É horrível. É uma bagunça, é um caos. É areia, é poeira, é detrito aqui, ali. Né? É uma bagunça tremenda, dá um trabalho danado. Porém, quando fica pronto, que maravilha, não é? Aí valeu a pena todo o trabalho. Então é assim conosco. Dá trabalho se reformar? Dá. É preciso disciplina, esforço, vigilância, perseverança, não é? Mas se consegue. Né? Eu adoro historinhas. Diante disso eu trouxe mais uma. Uma historinha que se chama Simeão e o Menino. O menino, no caso, é Jesus. É do irmão X essa história. Conta-se que quando Maria e José levaram Jesus ainda bebezinho no templo, o velho Simeão, um homem justo e temente a Deus, lá estava. E ao bater os olhos, pôr os olhos na criancinha, ele já reconheceu o Messias ali. E então pediu o bebê para Maria e pegou ele no colo. E ficou falando, se afastou, né, de Maria e José e ficou falando com o bebê. E falou assim: Celeste menino, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor da terra, como não vestistes a púrpura imperial? Como não nascestes ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelo de Israel? Por que não chegastes como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Mas tu não te ligaste a nenhum príncipe, a nenhum juiz nem sacerdotes? Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Jesus menino escutou-o, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais detidamente e continuou: Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem à transformação imediata de Israel? Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? O menino tenro, então, ergueu a pequenina mão e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Somente após a morte do corpo é que Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. No gesto silencioso do bebê, ele quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Ele vinha da casa do Pai, justamente para representá-lo no coração dos homens. Olha que linda história, né? Então o bebezinho já Jesus, o menino Jesus,
já estava ali dizendo a que veio, né? Já veio, bateu ali no coração do velho Simeão, dizendo: eu vim fundar o templo do Pai aqui, ó, no coração dos homens e não no exterior, não é? E nós vamos buscar em Pedro um exemplo dessa edificação divina, não é? Que Pedro, no início, ele era uma criatura rude, né? Aquele pescador rústico, preconceituoso, nervoso, não é? Que se escandalizou quando Jesus chamou Levi para ser o seu discípulo, né? Ele se escandalizou, chamar um cobrador de impostos, né? Como, para que chamar esse daí, um infiel, né? Ele pensava assim, né? Se escandalizou também quando ele aceitou o convite de Zaqueu para entrar lá na casa de Zaqueu, né? Ele ficou horrorizado. Que isso, o mestre andando com esse homem rico aí, né? Se escandalizou quando Jesus aceitou a homenagem de Maria de Magdala quando ungiu os pés do Cristo com perfume e secou com os cabelos, né? E ele ficou horrorizado, mas olha, o Cristo aceitou uma dádiva de uma mulher mal falada, né? Ele tinha esses preconceitos, ele tinha, mas ele trabalhou isso nele. Pedro trabalhou esses preconceitos dentro dele, ele foi mudando a maneira de ver, porque ele ainda não sabia enxergar no seu semelhante o seu próximo. Porque não há distinção de falar assim: o meu próximo é só quem é certinho, quem pensa como eu. Não. Nosso próximo é todo mundo, sem exceção. Os bons, os maus, os certos e os errados, né? E Pedro foi trabalhando isso nele e foi modificando sua visão, né? E o tempo foi passando. E é onde nós vamos ver Pedro já modificado na casa do caminho, né? Porque Jesus lançou as fundações do reino através do seu evangelho, dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, lançou esse fundamento no coração de Pedro. E mais tarde, de fato, a gente encontra Pedro já praticando o amor ao próximo, sem exceção, né? Lá na casa do caminho, onde todos os necessitados encontravam socorro. Ninguém perguntava quem era, de onde vinha, para onde ia. Era acolhido, era amparado, socorrido, esclarecido. Recebia o pão do corpo e o pão da alma, que era o evangelho do Cristo, né? E agora, então, a gente encontra quem? Aquele apóstolo de fé firme, né? Que curava os enfermos, a rocha, né? Porque Cristo falou, ele era a rocha, a quem Jesus confiou as suas ovelhas, pedindo a ele que apacentasse o seu rebanho. Jesus confiou a ele, a Pedro, e ele cumpriu muito bem a missão, porque ele conseguiu fazer a edificação do reino divino no seu coração, né? De modo que, quando Pedro, já velho, em Roma, quando estava sendo conduzido para o martírio, ele foi preso, ele foi insultado por um dos guardas, que era uma criatura de coração duro. E esse guarda jogou pedra nele, xingou, foi bem cruel com Pedro. E quando Pedro, então, desencarnou lá na cruz,
foi recebido por Jesus na espiritualidade. E se refez lá no plano espiritual, mas certa vez ele viu quando Jesus passou e ele falou: mestre, onde vais? E Jesus falou: estou indo à terra. Mas, mestre, por que voltar à terra? Porque enquanto tiver uma só criatura sofrendo na terra, eu lá estarei. Aí Pedro pensou: então eu vou com o Senhor. E veio junto. E quando chegaram aqui na terra, Pedro ouviu alguém suplicando em seu nome. Porque quando Pedro estava presente fisicamente lá em Roma, muitas curas ele fez. Então Pedro pediu ao mestre que se permitisse que ele fosse naquela direção onde ele sentia que estavam chamando. E ele foi naquela direção e lá chegando havia um pai com o filho no colo, uma criancinha enferma. Muito mal a criança estava e esse pai chorando era aquele guarda cruel que atirou pedra no Pedro e xingou ele. Agora ele estava lá se lamentando, pensando: se Pedro estivesse aqui, não tivesse morrido, ele poderia salvar o meu filho. Então Pedro, em espírito, se aproximou da criancinha, colocou as mãos sobre a cabecinha do menino e curou o menino naquela hora. E então o pai, o ex-guarda cruel, sentiu a presença de Pedro e, muito agradecido ali naquele instante, ele se modificou. Então, naquele momento, Pedro, já com o seu edifício construído no coração, viu o nascimento dos alicerces do reino de Deus no coração daquele guarda que foi cruel um dia, não é? Então isso é muito bonito. Bem, eu vou fechar a nossa reflexão de hoje com uma pequena história, uma breve história, porque eu adoro as histórias, né? Então nós vamos fechar com uma história que se chama A Semente do Reino de Deus, que está no livro Encontro com Jesus. Conta-se que, certa feita, Jesus, vendo Pedro de olhos fixos no horizonte, perguntou-lhe: o que te preocupa com tanta intensidade, Pedro? E o pescador, voltando à realidade, exclamou: pensava sobre o reino de Deus, que falas com tanta beleza. Ah, mestre, como será viver no mundo quando ele estiver definitivamente estabelecido entre nós? Os ricos, transformando suas fortunas em trabalho, em pão para os menos afortunados, a guerra estará extinta. E as armas serão modificadas, transformadas em arados, em pás e outras ferramentas para o cuidado da terra e da lavoura. Os governantes serão todos honestos, incapazes de manipular o poder em benefício próprio, sem discriminar ou perseguir os seus adversários. O ódio, o crime, o egoísmo, tão comuns nos dias atuais, serão só lembranças tristes de um passado a se perder no esquecimento. Fez pequena pausa e continuou: a contemplação dessas esperanças em contraste com o cruel mundo das realidades cotidianas me faz senti-las como um sonho impossível, concluiu tristemente. Então Jesus disse: vá até aquele olival e apanhe uma oliveira e coloque aqui na minha mão. Pedro ficou confuso e falou: mas Senhor, eu não tenho forças para arrancar uma árvore. Então Jesus caminhou até o olival e retornou trazendo uma oliva. Pedro, decepcionado, exclamou: mas isso aí é apenas uma oliva.
E Jesus respondeu-lhe: engana-te, Pedro. Tenho aqui uma oliveira completa. É só plantá-la, regar, adubar, limpar o terreno para evitar as ervas daninhas e as pragas, e terás uma grande e bela oliveira. Igualmente, na semente que estou a semear nos corações dos homens, o reino de Deus já se encontra pré-formado, aguardando as condições propícias para se desenvolver. Vou adubá-la, vou regá-la, manterei limpo o terreno dos corações, onde estão plantadas. E com os olhos perdidos, numa manhã que só ele vislumbrava, arrematou. Um dia, numa bendita colheita, estreitarei em meus braços como frutos ansiosamente esperados todos os espíritos da terra, completamente redimidos de seus erros, para juntos participarmos do sublime banquete de felicidade imorredoura. Muita paz a todos.